Física avançada. Dualidade onda-partícula. O modelo eletromagnético. O que é exatamente a luz? Durante o século XVIII, a maioria dos cientistas preferiu modelar o comportamento da luz como uma partícula. Sir Isaac Newton tornou popular o modelo e, durante anos, a fama do cientista o protegeu de ataques. Mas, no início do século XIX, o modelo de partícula tinha sido abandonado e substituído pelo modelo de onda do comportamento da luz, que havia sido proposto inicialmente por Christian Huygens havia muito tempo. O modelo de onda explicava muitos comportamentos da luz, mas estava longe de ser perfeito. Por exemplo, ninguém foi capaz de provar a existência do misterioso e invisível éter, o meio que preenchia o ar e o espaço ao nosso redor e que aparentemente era necessário para conduzir as ondas de luz. Em meados do século XIX, um ilustre cientista deu novo sentido ao modelo de onda. James Maxwell era um físico teórico que trabalhava principalmente com matemática. Ele concebeu e apresentou uma hipótese brilhante. A luz é uma onda formada por duas das forças fundamentais da natureza, a eletricidade e o magnetismo. Qual era a base que Maxwell tinha para trabalhar? Sabia-se que, quando a eletricidade passa por um fio, cria um campo magnético ao seu redor. Quando o fluxo se altera, a intensidade do campo magnético também se altera. Maxwell também conhecia um fenômeno intimamente relacionado. Quando a intensidade de um campo magnético é alterada, produz-se um campo elétrico. Será que uma única partícula, levando uma carga elétrica, poderia ter campos similares associados? Maxwell apresentou a teoria de que, quando uma única partícula carregada se move, ela cria um campo magnético. Se a sua velocidade se alterar, a intensidade do campo magnético também se alterará. Quando esse campo magnético se altera, ele, por sua vez, induz o campo elétrico que se altera, produzindo então uma alteração no campo magnético, e assim por diante. Maxwell usou um modelo matemático para apresentar uma das hipóteses mais importantes da história da física. Seus cálculos previram que se uma partícula que gera um campo elétrico está acelerando ou oscilando, ela cria um campo elétrico variável que se propaga afastando-se da carga. E sua intensidade se altera na forma de uma onda. Perpendicular a esse campo elétrico variável, existe um campo magnético variável, também se propagando como uma onda. Esses campos não necessitam qualquer meio, como o éter, para transportá-los. Da mesma forma que um ímã, por exemplo, eles funcionam em qualquer meio. E, assim como a força elétrica entre duas partículas carregadas, atuam mesmo no vácuo. Os cálculos de Maxwell mostraram que essas ondas eletromagnéticas podem se reforçar indefinidamente, mas somente quando se propagam a uma determinada velocidade, um pouco mais que 300 milhões de quilômetros por segundo.
E essa é exatamente a velocidade que os cientistas tinham calculado para a luz. A luz é uma forma de radiação eletromagnética. Era uma possibilidade fascinante, mas não havia qualquer prova de que as ondas eletromagnéticas realmente existiam, até que outro gigante da física atacou o problema. Procurando encontrar uma comprovação física das ondas eletromagnéticas de Maxwell, Heinrich Hertz montou um aparelho usando um transformador para aumentar a tensão e produzir uma faísca entre dois terminais. Essa faísca fez com que uma carga oscilasse para frente e para trás entre duas placas fixadas aos terminais. Este dispositivo é um transmissor de ondas eletromagnéticas? Se for, como detectar as ondas? Hertz tentou muitos dispositivos, incluindo uma única espira de arame com um pequeno interstício. Colocou essa antena perto de seu transmissor e pôde observar minúsculas faíscas saltando no interstício da antena. Uma prova clara de que a espira tinha absorvido parte da energia emitida pelo transmissor. Esse trabalho confirmou a previsão de Maxwell de que ondas eletromagnéticas resultam de cargas aceleradas. A partir daí, os cientistas descobriram uma variedade infinita de ondas eletromagnéticas. Como todas elas se deslocam à velocidade constante da luz, podem ser identificadas pelo comprimento de uma única onda completa ou pelo número de ondas que passam por um certo ponto em um segundo, expresso em ciclos por segundo, ou hertz. Atualmente, chamamos os comprimentos de onda que Hertz usou em suas experiências de ondas de rádio. As ondas de rádio têm comprimento variando de muitos quilômetros até alguns centímetros. Mais curtas que as ondas de rádio são as micro-ondas, chegando a comprimentos de onda de alguns milímetros. Ainda mais curtas são ondas de infravermelho. Nós as sentimos como calor radiante. A radiação eletromagnética que realmente vemos, a luz visível, é uma faixa extremamente estreita de comprimentos de onda com largura de somente 2 vezes 10 a menos 7. Ondas mais curtas que a luz visível são raios ultravioleta. E ainda mais curtas, raios X. Elas continuam em um mar sem fim de radiações gama e cósmicas incrivelmente curtas. Neste século, descobrimos ou criamos transmissores para produzir uma grande variedade dessas radiações. A própria luz é transmitida de cargas aceleradas no interior de átomos. O modelo de onda eletromagnética de Maxwell foi tão útil que, durante cerca de um século, pareceu ser a explicação final do comportamento da luz.